descobrir se a sua autoestima foi afetada por um relacionamento? Esse é o tema de hoje do programa Meu Momento. O meu nome é Daniele, eu sou psicóloga e eu ensino mulheres a reconstruírem a autoestima após relacionamentos tóxicos. O primeiro ponto é nós entendermos detalhadamente o que é autoestima. Quando a gente fala em autoestima, aí no nosso senso comum, né, no mundo atual aí que as pessoas falam de autoestima na internet, por exemplo, as pessoas acham que a autoestima, ela tá mais voltada para a questão da aparência. Então, quando você olha para uma pessoa, você fala, nossa, essa pessoa tá com autoestima legal, ou não, essa pessoa não está com autoestima legal. Então, a questão da aparência, essa percepção sobre o seu aspecto físico, é sim um ponto da sua autoestima, mas não é tudo. O segundo ponto que compõe a sua autoestima é a sua percepção sobre você mesma, sobre quem você é como pessoa, aquela noção de eu que a gente fala dentro da psicologia. E o terceiro ponto da autoestima é a percepção sobre as suas capacidades. Então, é o quanto você se sente capaz para realizar alguma atividade, para ir em busca de um objetivo, para superar um desafio. Então, o quanto você se sente capaz. Você pode observar que as pessoas têm diferentes modos de reagir a determinadas situações. Então, por exemplo, tem pessoas que, submetidas a situações de estresse, elas reagem de forma mais habilidosa, enquanto outras já não têm tanta habilidade. Então, isso também pode estar associado ali com a questão da autoestima. E aí, quando nós falamos de relacionamento e como a autoestima pode ser afetada, nós temos duas situações diferentes. Uma delas pode ser que você já tenha essa habilidade desenvolvida, você já tenha autoestima saudável, foi bem construída ao longo da sua vida, da sua infância, da sua adolescência e você está na sua fase adulta. Pode acontecer de você entrar no relacionamento com a sua autoestima saudável e ela passar a ser destruída dentro desse relacionamento por conta disso. Como também pode acontecer de você não ter tido essa autoestima suficientemente desenvolvida na sua vida antes do relacionamento, ou pode ser que você tenha passado por outros relacionamentos tóxicos e aí você já está nesse relacionamento com a autoestima mais frágil, fragilizada, digamos assim. E aí tudo que acontece aí nessa relação pode ser um fator a mais para prejudicar a sua autoestima. Então nós vamos pegar esses três fatores que eu expliquei anteriormente e vamos observar como que você era antes de se relacionar e como que você ficou após se relacionar. Vamos começar com o primeiro deles, que é sobre essa aparência física. Então veja, eu até já dei de exemplo no vídeo anterior sobre a história de uma mulher que era muito magra e ela tinha dificuldade de ganhar peso e músculos, mas ela se sentia bonita, se sentia super bem. E aí ela entrou num relacionamento que o cara falava constantemente pra ela que ela era muito magra, que ela precisava se desenvolver, que ela precisava ir fazer musculação excessivamente pra ficar bombada e tudo mais. E aquilo não fazia parte do perfil dela. E diante dessas cobranças do parceiro, a mulher acabou desenvolvendo uma crítica a respeito do seu próprio corpo que não existia anteriormente. Então, nesse caso, nós conseguimos ver claramente que antes da relação não era um problema a questão física, e após essa relação, a questão do corpo magro dela passou a ser um problema. Então, sim, fato é que houve uma interferência aí em um pilar da autoestima que é sobre o aspecto físico. O segundo pilar é sobre como você se sente a respeito de si mesmo. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de mim, eu consigo valorizar as minhas qualidades, aquilo que eu faço de bom, né? Então, veja, eu tô bem comigo mesma. Muitas mulheres entram assim em um relacionamento e aí, diante de tantas cobranças e apontamentos, elas passam a se questionar. E um sintoma que eu quero que você passe a prestar atenção é se você se tornou aquela pessoa que fica monitorando o próprio comportamento o tempo todo. Então, aquela sensação de inadequação, sabe? Ai, será que eu tô bem? Ai, será que isso que eu vou falar vai estar certo? Por quê? Por que acontece isso? Porque talvez o parceiro, em algum momento, passou a criticar mais os seus comportamentos do que valorizar aquilo que você tem de bom. Então, se você se relaciona com uma pessoa que é extremamente crítica, veja, isso vai apontar para você aqueles comportamentos que você vai prestar mais atenção. E aí, novamente, características suas que não eram problema anteriormente passam a ser um problema após tantas críticas. E aí você passa a ser uma pessoa insatisfeita com quem você é. O terceiro pilar diz respeito às capacidades. E aí você pode entrar em um relacionamento sentindo aquela pessoa que é corajosa, proativa, quando pega um problema vai lá e resolve. Só que aí, com o passar do tempo, após esse relacionamento, você começa a perceber que, peraí, você já não é mais aquela pessoa tão corajosa.
A sua coragem foi substituída por medo e insegurança. Então, se o medo e a insegurança são sintomas predominantes na sua vida após esse relacionamento, procure prestar atenção se isso não foi implantado aí na sua cabeça ao longo da relação. Porque pode ser que sim, isso tem muita influência com o ponto anterior. Críticas excessivas, apontamentos excessivos para o lado negativo fazem com que uma pessoa deixe de confiar no potencial dela, deixe de perceber as suas capacidades e aquilo que ela já consegue fazer. E veja, é muito interessante para um relacionamento tóxico que você seja uma mulher insegura e com autoestima fraca. Por quê? Quanto mais insegura você se sente, mais dependente do relacionamento você fica. Então, mesmo que o relacionamento só te proporcione pequenos momentos de alegria, pequenos momentos saudáveis, aquelas migalhinhas, que você já se acostumou com elas, ainda assim você tem a impressão que aquilo é tudo. Você tem a impressão que aquilo é muito. E se ver sem esse relacionamento pode dar até um desespero, uma sensação de luto. Peraí, como que eu vou conseguir andar sozinha sem isso? E é justamente por esse motivo que você precisa reconstruir a sua autoestima, reconstruir a autoconfiança, reconstruir essa segurança. Porque uma mulher que está com a autoestima fortalecida, ela não aceita se submeter a um relacionamento ruim, porque ela sabe do seu valor, sabe das suas capacidades, sabe de quem ela é e do quanto custou chegar nesse lugar, o quanto custou chegar nesse ponto da vida. Ela não vai aceitar qualquer coisa. Outro ponto muito importante é preste atenção nas suas emoções. As emoções nunca mentem. Eu costumo falar que as emoções são como o termômetro que ela está mostrando em qual temperatura está aí o relacionamento, em qual temperatura está a sua saúde emocional, a sua autoestima, a sua segurança. A emoção ela está muito associada aos acontecimentos. Então você pode prestar atenção que tudo o que você sente está relacionado com algo que está acontecendo ou algo que aconteceu. Ou se você tiver um traço de ansiedade, também pode estar associado àquilo que ainda não aconteceu e você está esperando acontecer. Por esse motivo, observar as emoções é muito importante, porque se você tiver com a sua autoestima destruída, você vai se sentir desconfortável. Você vai sentir medo, paralisação, insegurança, às vezes até raiva por não conseguir se movimentar. Então, se você está diante dessas emoções, é um sinal de alerta. Se você está se sentindo segura, confiante, vai lá, resolve problemas, se sente bem consigo mesmo, com a sua aparência, com quem você confia no seu potencial, você sabe das suas capacidades, ótimo, sua autoestima está fortalecida. Então, essas emoções, conseguir analisar essas emoções, é um termômetro extremamente importante porque ele serve como um diagnóstico. No final das contas, a autoestima é como a construção de um prédio ou de uma edificação grande. Primeiramente, você precisa construir os pilares bem fortes. E essas características que eu mencionei anteriormente sobre a autoestima são os pilares desse prédio. Você precisa ter esses pilares bem estruturados e bem construídos. E quando eu falo estruturados e construídos, é assim mesmo. É possível desenvolver esses pilares. Não quero que você fique achando, minha autoestima agora tá uma porcaria, beleza, vou me conformar e é assim mesmo. Não, eu estou aqui para falar que sim, você pode reconstruir a sua autoestima e tem como fazer isso. Se os pilares do prédio da sua autoestima não forem fortes o suficiente, o que vai acontecer? Qualquer coisa abala e faz esse prédio cair. É muito fácil destruir, você fica muito vulnerável. Então preste atenção em todos esses pilares, preste atenção nos sinais, nas suas emoções e aí observe, sua autoestima está saudável ou está precisando de uma reconstrução? Eu quero que você me conte aqui nos comentários qual foi o ponto desse vídeo que você mais se identificou. E se você gostou do conteúdo e foi útil para você, envia para uma amiga que você sabe que está passando por esse tipo de problema. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!